Pois é, mas há algumas semanas houve uma manifestação do ministro Barroso que foi interpretada por parlamentares da direita e do Centrão quase como um sinal verde para que o Congresso tomasse a decisão que achasse mais conveniente após a conclusão do processo na Suprema Corte. Só que isso gerou um baita de um mal-estar. Eu vou trazer esse bastidor. Essa declaração do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e do senador Ciro Nogueira sobre a anistia, acabou provocando uma grande irritação entre os ministros da Suprema Corte. Dias atrás, Barroso afirmou que o perdão, após a eventual condenação de Jair Bolsonaro, seria uma decisão política, de competência exclusiva do Congresso. Embora o magistrado tenha negado essa intenção, a fala foi utilizada e interpretada pela oposição e pelo Centrão para tentar avançar com essas tratativas sobre a anistia ao ex-presidente e também todos os acusados pelos atos do dia 8 de janeiro. Contrários a esse movimento, ministros do STF falaram com jornalistas da Folha de São Paulo e fizeram duras críticas a essa declaração do presidente da Corte, dizendo em reservado que seria um absurdo considerar perdoável um suposto ataque à democracia. Uma ala do Judiciário considerou a fala como um desrespeito à maioria do Supremo, que seria contrária à proposta e já tem sinalizado que há chance zero do tribunal validar uma anistia ampla, mesmo que tenha apoio em massa do Congresso Nacional. Começar essa com o Roberto Mota, porque há alguns programas o Mota dizia, né, que, ok, você pode aprovar a anistia mais criativa, né? Quem disse que ela não vai ser judicializada? Quem disse que uma assinatura ou algumas assinaturas não cancelem essa prerrogativa do Congresso Nacional? Ministros ficaram irritados com a sinalização de Luiz Roberto Barroso e falam em chance zero da anistia ampla, geral e restrita prosperar. Mota. Em uma juristocracia é isso mesmo, é chance zero, porque tudo acaba nos tribunais. Mas em uma democracia, que também é uma república e um Estado de direito, quem é soberano é o povo. Essa é uma ideia chocante para muita gente, né? É o povo que decide, através dos seus representantes eleitos, qual será a lei. Porque o povo vota, os representantes são eleitos e eles, no Congresso Nacional, fazem as leis. É possível que eles façam uma lei que esteja em desacordo com a Constituição. Isso pode acontecer. É possível que um tribunal julgue e diga isso, olha, essa lei que vocês aprovaram está em desacordo com a Constituição. Isso acontece nos Estados Unidos toda hora. Aí vocês sabem o que o Congresso pode fazer? Ele pode emendar a Constituição para que a lei agora passe a ficar de acordo com a Constituição, porque o Congresso tem esse poder de emendar a Constituição. Mas numa juristocracia, esse poder também é limitado, porque o tribunal também pode dizer, olha, essa emenda constitucional que vocês fizeram não pode, não vale. Essa discussão aí, Caniato, eu não sou jurista de internet, gostaria de avisar logo isso. Eu sou engenheiro, eu sou comentarista, então eu tenho que estudar as coisas e eu falo com os meus amigos juristas. Tem muita gente, ou algumas pessoas, fazendo esse comentário, não, atentado ao Estado democrático de direito não pode ser perdoado de jeito nenhum. Olha, eu vou discordar. Basta olhar o artigo 5º da Constituição, incisos 43 e 44. Eu vou ler aqui. O inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos. Então, esses são os crimes listados aqui na Constituição, em português claríssimo. Esses crimes não são suscetíveis de graça ou anistia. Agora vamos para o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Então, mais uma vez, para ser bem didático,
o inciso 43, lista os crimes inafiançáveis e que não são suscetíveis de anistia ou graça. Já o inciso 44 lista os que são inafiançáveis e imprescritíveis. A tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado democrático de direito é inafiançável, ou seja, você não pode pagar fiança e sair, e imprescritível. O que significa imprescritível? Ela não prescreve nunca. Então, daqui a 50 anos, você pode ser julgado por esse crime. Agora, não é insuscetível de graça e anistia, porque isso está no inciso anterior. É o que está escrito, minha gente, em português claríssimo. Valei-me São Paulo Freire. Não é possível que isso seja tão difícil de ser interpretado, né? Você, Dávila, os ministros do STF irritados com Luiz Roberto Barroso, pelo menos alguns, né? Com a sinalização do presidente da Corte sobre a decisão política de dar anistia após o julgamento, que essa seria uma prerrogativa do Congresso Nacional, prerrogativa inclusive exclusiva dos congressistas, e aí o mal-estar, né? Porque iria cancelar praticamente meses e meses de trabalho desses magistrados. E aí muitos dizem, não, uma anistia geral seria inviável. Acabaria caindo aqui, algum partido iria judicializar, cairia aqui e nós derrubaríamos essa anistia ampla. Caniato, esta é a reação de um poder judiciário que se transformou num poder político. Porque parece que o Poder Judiciário está negociando politicamente com o Congresso qual é a anistia que seria tolerável para o Supremo e que não correria o risco de ser declarada inconstitucional. É uma atuação política, não é uma atuação jurídica. Então, este poder que foi autoconferido ao próprio Supremo, o Supremo se autodeterminou esse poder de que é a última palavra sobre qualquer legislação no Brasil, é um total absurdo, isso não está na Constituição. Aliás, o Mota tocou no preâmbulo da Constituição brasileira, que é o mais importante, é o artigo 1 da Constituição. A Constituição brasileira foi criada por causa disso. E nesse artigo 1 está dizendo que todo o poder emana do povo e dos representantes do povo. Ué, não emana do Supremo. O Supremo não é o poder máximo da nação. Isso não está na Constituição. Então, assim, os representantes do povo querem aprovar uma lei e aí chega na última instância, que hoje é o Poder Judiciário, e decide que aquela lei não vale. Ela é inconstitucional. Tudo é inconstitucional. Ou seja, é uma usurpação total do poder. Agora, isso só existe no Brasil, na Suprema Corte brasileira. É a nossa jabuticaba. Não existe nenhuma Suprema Corte do mundo. Porque em qualquer outra Suprema Corte do mundo, primeiro, os juízes só falam nos autos. Não tem essa história de tomar cafezinho, participar de festa, churrasco com líder empresarial, líder do Congresso, dar entrevista. Isso não existe em nenhuma Suprema Corte do mundo. Então, o que acontece? Essa é uma Suprema Corte que juiz fala que nem tagarela. Juiz participa de negociação política e juiz tem a última palavra sobre todas as leis que são aprovadas no Congresso Nacional. É um absurdo total. Isso não está na Constituição. Então, o que acontece? Este mal-estar é o mal-estar de uma corte que se tornou política e deixou de ser a guardiã da Constituição. Vou passar para o Beraldo, mas também um debate aqui no nosso chat. O Fábio Wenger Kiewicz, STF não tem que ter opinião, tem que cumprir a Constituição Federal. Quer ter opinião? Vira congressista, simples assim. E aí, do outro lado, o Vilmar Caldovino. Os presidentes escolheram os ministros do STF que foram referendados pelo Senado. O STF não é inconstitucional. Você, Cristiano Beraldo, a irritação de alguns ministros com a fala de Luiz Roberto Barroso e depois a tentativa de corrigir. Bem, não foi minha intenção, não quis dizer exatamente isso. Pois é, Caniato, Luiz Roberto Barroso agora tem mais a perder do que a ganhar, permanecendo no Supremo Tribunal Federal. Ele, com o seu próspero escritório de advocacia, já vai muito bem, obrigado, com vários bens no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, onde tem apartamento, escritório, seu filho trabalhando num grande banco brasileiro em Miami. Então, a sua vida estava muito bem organizada até que
o Supremo Tribunal Federal entrou em rota de colisão com o governo norte-americano. E aí essa festa acabou. Visto revogado, o próprio filho teve que abrir mão do trabalho que exercia na cidade de Miami e a vida ficou complicada. Como o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como também o exercício de um cargo de ministro de Estado, não é mais exercido no Brasil como um sinal de grandeza, mas sim como um sinal de prosperidade, uma oportunidade de prosperar, aí realmente a conta que se faz é diferente daquela que a gente idealiza, né? Eu sou de um tempo, Candidato, eu convivi com muitos ministros do Supremo, ministro de Estado, gente que foi muito importante num período fundamental do Brasil, dos governos militares, e eu olhava para aquelas pessoas com profunda admiração. Ouvi de mais de um deles histórias dizendo que tiveram que abrir mão das suas atividades profissionais quando convocados, não eram convidados, eram convocados pelo presidente da República para exercerem algum tipo de função no governo ou no Supremo Tribunal Federal. Boa parte deles viveram até o fim da vida de forma bastante modesta, tendo em vista o poder que exerceram. Mas esse tempo ficou para trás. Agora, serviço público é coisa de empreendedor. Quantos e quantos homens e mulheres públicos prosperam loucamente enquanto estão exercendo os seus cargos? Isso foi normalizado no Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento em que esta preocupação do exercício da função pública ela mudou por completo. E aí, para uns, é mais interessante, para outros é menos, a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada circunstância. Só que nesse caso, Candidato, quando a gente olha o que aconteceu ontem, por exemplo, na posse dos novos ministros do STJ, eles se bicam, mas quando tem ali um regabof, está todo mundo rindo, dando tapinha nas costas, se confraternizando, é tudo uma beleza. Ficam aí dizendo, né, ou dando declarações pelos bastidores de que estão incomodados com isso ou aquilo, mas no fundo está todo mundo ali, todo mundo sabendo o que está acontecendo, está todo mundo querendo defender o seu e, nesse esforço de defender o seu, a mão que passa na cabeça de um, depois aquele um passa a mão na minha cabeça e assim vai indo. Eu, sinceramente, Candidato, eu não vejo nenhum mal-estar. Eu acho que essas pessoas são imunes a mal-estar, porque elas lidam com um pragmatismo tão grande do ambiente político e empresarial que mal-estar é uma coisa para pessoas normais como nós, não é para eles. Pois é, e aí nessa reportagem, que naturalmente a jornalista conseguiu colher informações sem revelar o nome dos atores envolvidos, ela indica que um magistrado da Suprema Corte fez a seguinte avaliação. Ele disse que, do ponto de vista jurídico, não haveria nem mesmo impedimento à anistia antes da decisão da Corte, como afirmou Luiz Roberto Barroso. Então, o ministro do STF fez uma reflexão sobre a possibilidade de aprovação da anistia e diz ele que não haveria nenhum impedimento na aprovação da anistia antes da decisão da Corte. Então, é importante esse posicionamento. Só que daí ele também faz a reflexão que, caso isso fosse, caso a anistia aprovada e isso fosse judicializado, provavelmente haveria, sim, uma decisão no sentido de derrubar, cancelar a anistia, porque, segundo a avaliação, há apenas 3 ou 4 dos 11 integrantes do STF que pensam dessa maneira, né? A maneira de apoiar um projeto de anistia ou não votar pela derrubada de um projeto como esse. Há uma divisão no STF, Mota. Tudo bem que há uma indicação de que 3 ou 4 estariam de um lado e aí, naturalmente, 6 ou 7 do outro, mas é preciso refletir sobre a situação que envolve também o Supremo Tribunal Federal, que, como bem disse o Beraldo, né, outrora muito respeitado pela população, hoje está nas redes sociais sempre sendo achincalhado, xingado, desrespeitado. Eu acho que os ministros também não gostam de estar em uma situação como essa. Talvez, inclusive,
justifique esse posicionamento até sem se preocupar com a repercussão de Luiz Roberto Barroso, talvez já pensando em uma aposentadoria, né? Bom, depois do que eles fizerem não é problema meu, talvez eu esteja longe daqui. Muitos fizeram essa leitura sobre o posicionamento de Luiz Roberto Barroso. Mas há uma cisão no STF. No que isso vai dar, poucos sabem cravar o que pode acontecer, né, Mota? O que preocupa, Caniato, é que se houvesse uma cisão em relação a uma questão jurídica, isso é normal. Acontece o tempo inteiro nos Estados Unidos. Agora, uma cisão em relação a uma questão que diz respeito às coisas mais básicas do funcionamento de uma democracia, de uma república, aí é preocupante. Vamos supor que essa declaração seja verdadeira. Então, você tem uma pessoa lá que tem consciência de que a questão da anistia é uma questão política, como eu digo aqui todo dia, né? Sim. Eu tive um momento de pequena alegria aqui quando eu escutei o que você disse, porque é o que eu digo todo dia aqui, né? A anistia é uma questão política, não é uma questão jurídica. Então, existe alguém lá que tem consciência disso. Provavelmente não é um só, são vários. Como é que essa visão pode conviver ao mesmo tempo com uma outra visão que diz o seguinte: não, pode ser questão jurídica, mas não vai passar porque a gente não quer. É muito difícil para o cidadão brasileiro que passa a vida inteira sustentando esse Estado, paga quase metade de tudo que a gente ganha, vive em uma incerteza eterna sobre o que pode e o que não pode nesse país, vive com medo do crime, vive com medo da regulação, vive com medo agora, com medo da censura, preocupado, será que eu posso ir ou não em uma manifestação? E a gente sempre se pergunta, principalmente, eu me pergunto, eu acho que os meus colegas também, a gente está aqui todo dia olhando as notícias, fazendo um comentário, e tem hora que a gente se pergunta, não é possível que sejamos só nós que enxergamos isso? Não é possível que no Estado brasileiro não existam pessoas que enxerguem o que a gente está enxergando? Porque o problema, Caniato, é que essas coisas que estão acontecendo no Brasil, elas não vão desaparecer depois que fulano se aposentar, ou depois que ciclano mudar de profissão, pegar uma embaixada, ou passar a atuar como advogado. Essas coisas vão durar décadas aqui no Brasil. Pensemos nas pessoas que estão presas, pensemos nos familiares delas, pensemos nas pessoas que sentiram que não havia alternativa a não ser que elas saíssem do Brasil. Essas coisas não vão desaparecer como mágica. Isso é uma herança que esse país vai levar durante muito tempo. Então, quando a gente se vê diante de uma notícia dessas, o primeiro sentimento que eu tive foi de alívio, pensando, caramba, a ficha está caindo, a consciência está chegando das coisas que estão acontecendo, da gravidade de tudo que está acontecendo. Agora a gente tem que esperar o desenrolar dos acontecimentos, né, para ver se essa consciência vai se alastrar ou se foi simplesmente um fósforo aceso na escuridão que já vai se apagar e nós vamos voltar para o escuro de novo. Mas eu acho que há essa consciência por parte dos ministros, ou pelo menos na maior parte da corte, né, Dávila? O difícil é sucumbir, talvez, a um cenário em que coloque o Supremo como derrotado, porque eu acho que tem também essa avaliação sobre o que aconteceria depois da decisão tomada pelo Supremo em relação a esse julgamento que acontece e que deve ser finalizado na próxima semana. Há uma questão de gerenciamento quase de imagem, né, Dávila? Para além da questão que envolve a Constituição. Exatamente, Caniato. Crises são momentos nos quais nós testamos os reais valores e princípios que prezamos. Essa é a crise. A crise é a hora da verdade. Não, chega de blá, 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 agora estourou a crise. Vou defender os princípios e os valores
que acredito? Ou vou sucumbir à pressão do corporativismo? Afinal de contas, temos uma longa jornada pela frente, vou me indispor com os meus colegas. Isso pode me comprometer minha atuação no Supremo, pode comprometer os meus parentes que acabam advogando em causas no Supremo. Tem tanto problema pela frente. Então, o ponto é, esses juízes que têm senso de responsabilidade de que violações crassas vêm ocorrendo dos princípios constitucionais, dos princípios jurídicos, vão agora aparecer e se prontificar a defendê-los ou vão sucumbir à pressão do corporativismo, como é o caso. Esta é a questão. Porque que hoje existe um mal-estar entre alguns ministros. Alguns ministros até deixam vazar que estão desconfortáveis com o que está ocorrendo. Ok, mas quero saber se na hora final o voto vai ser contrário. Vão se manifestar claramente a essas violações ou se vão sucumbir à pressão do corporativismo. Porque a impressão que eu tenho é que o Supremo e o Judiciário, em geral, é como uma confraria. É uma confraria e nessa confraria um apoia o outro, um pode discordar, mas no fundo estamos todos na mesma barca. E isso faz com que esses abusos inacreditáveis venham ocorrendo há muitos anos no Brasil. Nós já trouxemos aqui várias vezes, o Poder Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo, consome 1,6% do PIB. Como você pode ser membro do Poder Judiciário, zelar pelas leis e achar que é normal violar o teto constitucional do ganho do juiz? Como é possível criar super salário? Como é possível criar bilhões e bilhões de reais de subsídio em cima de uma questão dessa? Ou seja, é na verdade uma casta de privilegiados. Uma casta de privilegiados que todo mundo goza desses privilégios e ninguém tem coragem de se manifestar. Se não tem coragem de se manifestar em coisas menores, como é o caso de subsídio, imagine em relação a coisas maiores, como é uma atuação que você considera imoral e ilegal em relação aos pilares do Estado Democrático de Direito da Constituição. Então, Canhato, eu vejo que essas manifestações não trazem conforto, trazem preocupação. Preocupação que na hora H o interesse corporativismo se sobrepõe ao interesse nacional, a defesa da Constituição, a defesa do direito à ampla defesa, a defesa dos princípios da Constituição que deveriam ser sagrados, mas que parecem que são moldados para atender os negócios de ocasião e não os interesses permanentes do país.